Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula de Química e hoje nós vamos conversar um pouco sobre mudanças de estados físicos da matéria. Na aula passada, nós aprendemos os três estados físicos da matéria, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E vocês viram que para cada estado desse existia um grau de agitação e forças de coesão e de repulsão diferentes. Então, no estado sólido, vocês viram que o grau de agitação das moléculas ele é baixíssimo, com uma alta força de coesão e uma baixa força de repulsão. Já no estado líquido, o grau de agitação das moléculas é intermediário, as forças de coesão e repulsão são intermediárias. E no estado gasoso, o grau de agitação das moléculas é muito alto, as moléculas estão muito agitadas no estado gasoso e a força de coesão é baixíssima e a de repulsão altíssima. O que nós vamos aprender na videoaula de hoje é que é possível modificar esses estados físicos da matéria adicionando energia, ou seja, adicionando calor ou retirando energia, retirando calor. Então, quanto mais calor, quanto mais energia um material, uma substância, uma mistura tiver, maior é o grau de agitação de suas moléculas. E quanto menos energia, menos calor, menor é o grau de agitação das suas moléculas. Então, nós vamos ver que é possível modificar esses estados físicos dando ou retirando energia, ou seja, dando ou retirando calor, que é um tipo de energia. Uma outra coisa que nós vamos também aqui aprender, nessa nossa videoaula, é que temperatura é diferente de energia. O calor, por exemplo, é um tipo de energia. E o que vem a ser a temperatura? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. A temperatura ela é essa medida, a medida do grau de agitação dessas moléculas. Porém, o grau de agitação dessas moléculas pode variar dependendo da quantidade de calor que está sendo dado ali para aquele corpo, para aquele material, enfim. Bom, nós podemos passar um corpo do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, e essas mudanças têm nomes especiais, Esse processo de mudança tem denominação especial. Então, por exemplo, vamos falar da fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui nós podemos ver o quê? Um aumento do grau de agitação das moléculas, não é? Do estado sólido para o líquido. Então, o que aconteceu? Houve a colocação, vamos dizer assim, de energia, de calor, ok? Então, exemplo de fusão está aqui, o derretimento do gelo, quando você tira o gelo da geladeira, o calor do ambiente passa para ele, aumenta o grau de agitação daquelas moléculas e aí vai ocorrendo a passagem do estado sólido para o líquido, E aqui também coloca um exemplo, do ferro sendo derretido. Então, o pessoal pega lá a barra de ferro, coloca bastante calor e aí acaba derretendo o ferro. Então, aqui isso é um exemplo de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. O oposto, solidificação, passagem do líquido para o sólido. Ocorre o quê? Uma retirada de energia, uma retirada de calor. Então, ocorre uma diminuição do grau de agitação das moléculas, um aumento da força de coesão, enfim. E temos como exemplo, novamente, aí o gelo. Então, quando você pega a água, coloca no congelador, o que acontece? Acontece a perda de calor. E aí o grau de agitação das moléculas vai diminuindo, diminuindo, até a força de coesão ficar alta e aí haver a formação do gelo. Muitas pessoas aí colocam refrigerante, cerveja na geladeira e esquecem e estoura. Por quê? Porque muitas vezes, quando ocorre essa passagem do estado líquido para o sólido, ocorre um aumento do volume e aí quebra a garrafa. Um outro exemplo, outro processo aí de mudança de estado físico da matéria é a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso.
Porém, a vaporização tem uma coisa especial, tem uma particularidade. Ela pode ser de 3 tipos. Existe a vaporização do tipo ebulição, existe a do tipo evaporação e a do tipo calefação. Vamos ver cada um desses. Ebulição. Um exemplo aqui de processo de ebulição. Quando você coloca lá água para ferver. Essas moléculas de água que estão aqui mais próximas ao fogo, elas são aquecidas, ficam muito agitadas e sobem. Enquanto que as moléculas que estão mais frias na parte de cima descem. E dessa forma ocorre a formação de uma corrente de convecção. Olha aqui, ó, esse desenho fala mais do que 1000 palavras. Olha aqui, ó, água quente subindo, ou seja, as moléculas agitadas subindo e as moléculas menos agitadas descendo. Então, temos aqui uma corrente de convecção. Tá? Evaporação. A evaporação é um outro tipo de vaporização. Você tem lá, como exemplo, a roupa molhada que você coloca no varal. O sol bate aqui nessa roupa. O que acontece? As moléculas, aquelas gotículas ficam agitadas, aumenta o grau de agitação das moléculas daquela gotícula e, além disso, passa o vento, levando embora aquelas gotículas. A gente chama isso de evaporação. E existe também um outro tipo de vaporização, que é a calefação. A calefação é a passagem muito brusca do estado líquido para o estado gasoso. Então, por exemplo, numa chapa quente, você coloca uma gota d'água, faz aquele tss, né, rapidamente. Quando sua mãe está passando roupa, ela joga lá o borrifador naquela roupa, passa o ferro, e aí acontece essa passagem muito brusca do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, tá aí para vocês 2 exemplos, tá? Bom, outra passagem aqui, né, outra mudança, melhor dizendo, de estado físico aqui é a condensação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. A condensação também é chamada de liquefação. E aí, coloquei para vocês 2 exemplos. Então, quando você está lá num bar, vai tomar uma bebida gelada, o garçom bota para você no seu copo aquela bebida e depois de alguns minutos você começa a ver um monte de gotículas de água em volta do seu copo. Por que isso acontece? Porque o ar que está em volta, ele é úmido, ele tem vapor de água. E aí, esse vapor de água, né, essa umidade encosta ali no copo, né, esse vapor, e passa do estado gasoso para o estado líquido. E aí é formada essas bolinhas, né? Essas gotículas, melhor dizendo, de água ao entorno do copo, tá bom? Quando você toma banho também, nem coloquei esse exemplo no banheiro com água quente, aquele vapor de água, né? Encosta no vidro ou no espelho do banheiro e forma aquelas gotículas. Pelo mesmo motivo, o vapor passa para o estado líquido ao encostar numa superfície fria. E botei esse exemplo também da panela. Então, quando você está fazendo comida, aquele vapor de água encosta na tampa da panela, a tampa da panela está fria, e aí o vapor passa para o estado líquido, formando aquelas gotículas, tá? E um outro processo de mudança de estado físico da matéria é a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, o exemplo é a naftalina, que o pessoal coloca aí para matar barata. A naftalina está no estado sólido e passa direto ao estado gasoso. Quando a barata passa por ali, né, a barata tem lá o seu processo respiratório, então pega esse vapor, né, e aí acaba morrendo envenenada. Respira esse vapor e acaba morrendo envenenada. E temos o gelo seco, que o pessoal coloca muito em boate, e aí passa também direto do estado sólido para o estado gasoso, tá? E temos a ressublimação, que é o oposto, é a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido, né? É o oposto da sublimação. Bom, aqui agora para vocês eu vou mostrar 2 gráficos, né? Um gráfico de uma substância pura, posteriormente eu vou mostrar um gráfico de uma mistura. Na substância pura, quando ocorre mudanças de estado físico da matéria, durante a transição de um estado físico para outro, ocorre uma constância na temperatura.
Então, por exemplo, aqui, ó, passagem do estado sólido para o estado líquido. Enquanto está passando do sólido para o líquido, olha aqui, ó, a temperatura está constante. Vamos imaginar o caso da água, que não é o caso desse gráfico, né? Aqui, mas enfim. A água, a substância pura água. A água, para passar do estado sólido para o líquido, ela tem que estar a 0 graus Celsius, certo? A 0 graus Celsius. E aí, quando você vê aquele gelo derretendo, se você pegar um termômetro, colocar no gelo e colocar naquela água derretida, você vai ver que ambos estão a 0 graus Celsius, né? Porque essa transição de um estado para o outro é constante, tem a temperatura constante, tá? Passagem do líquido para o vapor. No caso da água, isso ocorre a 100 graus Celsius. Então, se você estiver lá fervendo a água, colocar o termômetro naquela água e no vapor, você vai ver que vai dar 100 graus Celsius, porque a transição é constante, tá? A mudança aqui é constante. No caso de substâncias puras, tá? No caso de substância pura. Agora, no caso das misturas, isso não acontece. Olha aqui, no caso das misturas, quando vai ocorrendo essa passagem do estado sólido para o líquido e do líquido para o vapor, não ocorre uma constância. Olha aqui, ó, vocês vão ver essa linha aqui, tá vendo? Inclinada, tá vendo? Não ocorre essa constância aqui no gráfico, vocês veem claramente. Então, no processo de transição, vai havendo mudanças na temperatura, não fica constante, como no caso das substâncias puras. É muito importante que vocês entendam esses gráficos, isso cai muito no Enem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais ou na plataforma, tá ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido essas mudanças de estado físico da matéria e que vocês tenham percebido que, ao nós colocarmos mais energia, calor, ou ao retirarmos energia, calor, ocorrem as mudanças de estado físico. Essas mudanças vão estar muito ligadas ao grau de agitação das moléculas e às forças de coesão e repulsão, que vão ter interferência dessa energia, desse calor. Quanto mais calor, o grau de agitação das moléculas é maior. Quanto menor o calor, quando ocorre a retirada de calor, o grau de agitação das moléculas diminui, tá? E aí você, dessa forma, vai modificando esses estados físicos aí da matéria, né? E espero que vocês tenham entendido também que quando a substância é pura, a transição de um estado para o outro tem a temperatura constante, enquanto que na mistura é diferente, a transição de um estado físico para outro não tem a temperatura constante. Então, ó, muito obrigada, um grande beijo para vocês, até a próxima aula, tchauzinho!